Olá, tô Oi, querida. aqui. Tudo bem? Tudo bom, meu amor? Tudo bem. Que Ah, que delícia estar bom. aqui. Ai, obrigada. Desculpa, eu tive um probleminha na conexão do outro Imagina. aparelho. Eu precisei trocar, por isso que demorou um pouquinho. Imagina, eu que agradeço pelo convite, de ter a oportunidade de conversar dos assuntos que eu mais gosto, que é comida, né? Quem não Pois gosta? é, pois é. Você tá linda, Rô. Como é que tá Ah, aí? imagina, Você tá na Itália? Conta pra gente. Vocês estão confinados aí desde fevereiro, né? desde fevereiro. Então conta um pouquinho pra gente como é que tá Claro. isso. Na verdade, a partir de fevereiro, as restrições começaram um pouco mais devagar, né? Ainda não tinha aquela quarentena, o governo ainda não tinha feito imposições restritivas como a gente tem hoje, né? Hoje aqui na Itália a gente está liberado para fazer compras no supermercado, para ir à farmácia e só, né? Uhum, E pessoas que são pegas na rua, elas recebem multas, elas são presas. Então a nossa restrição é muito grande aqui, né? uhum. Na verdade, muitas pessoas morreram, muita gente está morrendo ainda, então estamos aguardando. Agora, em maio, saiu um decreto, que a gente está bem ansioso por esse decreto, porque a gente está na esperança que o governo comece a liberar a gente da quarentena, né? Então, Uhum. obviamente, isso não vai acontecer de um dia para o outro, tudo não vai ser aberto, escolas, academias, isso não vai funcionar mesmo, né? Uhum, Museu, enfim, lugares que tenham um aglomerado muito grande de pessoas, né? Mas uhum, só o fato de poder sair na rua, né? De você poder claro. tomar um banho de sol, isso já ajuda muito. E Não, hoje com em dia, certeza. infelizmente, a Você gente tem, ainda você tem cachorro, você tem pets aí, né, Rô? E para sair de tem. casa, precisa sair, dar uma volta, eles têm que fazer cocô, xixi. Isso a gente ainda pode, né? A gente sai Uhum, rapidamente, 10, 15 minutos por dia, uhum. e normalmente eles pedem para levar um comprovante de residência, porque você não pode ir muito longe. E é isso, mas realmente, desde fevereiro não é fácil, não é fácil. Nunca imaginei viver isso, né? Mas a gente se adapta, né? A gente tem que, não pode deixar o desânimo vencer a gente. Então, cada dia aqui é uma batalha, né? Tanto em relação à alimentação, muita gente me manda mensagem, me manda e-mail, pergunta, o que eu faço? E para mim, né, que sou nutricionista, não é fácil também, né? Lidar com esses sentimentos, né? Um dia a gente acorda bem, outro dia a gente já não acorda tão bem. E não Claro. tem jeito, somos humanos, a gente sempre tem uma válvula de escape, né? Então Uhum, hoje eu tô aqui para ajudar vocês nisso, né? Para a gente falar exatamente. um pouco dessas dicas, né? Do que fazer para vencer essa Exato, Rô. E fome. até por isso, né, Rô, que eu te trouxe aqui. Primeiro, por você ser a minha nutricionista, né? Ai, que Que eu prazer, adoro. Primeiro, minha Roberta é minha amiga já de muitos e muitos anos. verdade. E depois ela se tornou a minha nutricionista, me ajudou aí no meu processo de emagrecimento. Vocês sabem que eu emagreci 10 quilos aí nos últimos 2 anos, e principalmente a manter o meu peso, né? Então a Rô tem um papel aí fundamental nisso. E eu quis também, né, trazer a Roberta justamente por ela estar com essa experiência de quem está confinado há muito mais tempo que a gente, e porque aqui, né, Rô, acho que todo lugar do mundo a gente tem é, é, a gente tem tido essa válvula de escape aí da comida, e naturalmente a nossa alimentação tá diferente, né? Com certeza, com E as certeza. pessoas estão ficando mais obesas, e a gente sabe que a obesidade é um fator de risco também para a imunidade, para o coronavírus e tal. Isso vira um ciclo vicioso, né? Com certeza. O que eu sempre falo, a nossa preocupação agora, durante a quarentena, é preparar o organismo para o que vem depois, né? Porque agora, no nosso isolamento, o que acontece? A gente está isolado com pessoas que coabitam na mesma casa que a gente tem o controle, né? Então, muita Uhum. gente está com o marido, está com os filhos, está com o pai, está com a mãe. Mas e depois, né? Eu acho que é Uhum. muita ilusão a gente achar que a quarentena vai acabar, a gente vai sair na rua e não vai ter mais o vírus ali existente, porque vai ter, ele vai estar Uhum. ali. Uhum. Então, eu acho que esse cuidado com a alimentação é muito importante no período pós-isolamento.
né? Para o Exato, nosso exatamente. organismo, para a nossa imunidade, ela tá forte, né? Muito tem se falado da imunidade, né? E quando Uhum. você me chamou para esse papo, eu pensei, poxa, não queria falar muito sobre imunidade, porque eu acho que hoje as pessoas querem escutar mais um pouco do que comer, de trocas inteligentes, mas assim, seria muito leviano da minha parte, até irresponsável, como profissional da área da saúde, Uhum. começar esse nosso assunto sem falar um pouco da imunidade, né? Ai, Então, que legal. assim, Então fala pra gente, é, Rô, quais alimentos, de que forma a gente pode melhorar a nossa imunidade? sim, olha, a primeira dica que eu quero dar aqui, que é muito importante, não vamos sair na farmácia comprando todos os polivitamínicos existentes, porque, na verdade, se a gente fizer uma alimentação baseada em frutas, verduras, legumes, cereais, raízes, as carnes em gerais, a gente obtém tudo o que a gente precisa através Uhum. da nossa alimentação, salvo, né, algumas patologias, algumas pessoas que realmente vão precisar de um suplemento, mas isso Uhum. quem vai dar esse suplemento para você é seu médico, é sua nutricionista. Então, assim, gente, vamos falar em alimentos que podem ajudar nesse período, né? Então, Uhum. o primeiro que eu acho que é um alimento muito, uma vitamina muito fácil de ser obtida e que todo mundo já ouviu falar é a vitamina C, né? Hum. Hoje, a gente sabe que a gente precisa mais ou menos de 90 miligramas de vitamina C ao dia, né? Uhum. Então, assim, consumir a mais que isso, o organismo, ele excreta através da urina. Então, Uhum. muita gente fica tomando suplemento, come já saudável e toma o suplemento. O nosso organismo, ele elimina, né? Tá. Sem contar com o risco de quem tem essa tendências a cálculos renais, esse excesso de vitamina C, ele pode formar esses cálculos. Então, gente, vamos focar em alimentos, né? Então, as frutas cítricas, a laranja, o limão, a mexerica, abacaxi, kiwi, goiaba, papaya, tem vitamina Hum. C. Uhum. Alguns vegetais, como brócolis, o pimentão. Então, assim, é muito fácil obter a vitamina C através da dieta. 2 porções de fruta por dia e mais uma, duas de vegetais, você já alcançou esse Tá. aporte de vitamina C, né? Uhum. Então, Legal. pensando na vitamina C, depois a gente pode falar em o zinco, por exemplo, que é um outro mineral muito importante, porque é através do zinco que a gente faz a síntese de moléculas que ajudam a proteger o nosso organismo, né? Tá. Então, o zinco, o nosso organismo, ele não é produzido dentro do Uhum. nosso organismo. A gente também precisa do zinco na alimentação. Então, Uhum. onde a gente vai encontrar? A gente vai encontrar nas sementes, nas Uhum. nuts, né? Uhum. Feijão tem zinco também. Então, já aproveitando que a gente está dando as fontes, uma dica para os meus pacientes que precisam de zinco, eu sempre falo para fazer um mix de sementes, que contenham sementes de abóbora, girassol, pode colocar também a de gergelim, que tem bastante cálcio, a semente de linhaça, que tem ômega Sim. 3, né? Você assa uma quantidade no Uhum. forno, deixa Uhum. ela crocante, coloca num potinho e usa para salpicar numa salada, para dar crocância numa sopa. Então também é muito fácil obter o zinco através da alimentação, tá? Legal. Vamos lá, outra coisa que eu acho super importante é a gente estar com o intestino saudável, né? Ah, legal. Hoje a gente fala muito de intestino, né? Na ciência, de uns anos para cá, tem se estudado muito o intestino, né? A Uhum. gente fala que é o nosso segundo cérebro, é onde Uhum. acontece tudo. Na verdade, a gente tem bilhões, bilhões de micro-organismos vivendo no nosso intestino. E Uhum. se a gente não cuidar desse intestino, infelizmente a gente causa uma desbiose, né? Que seria quando a gente tem maior população de micro-organismos ruins do Uhum. que bons. E aí Uhum. tudo fica prejudicado, porque o intestino ele é muito importante para a defesa, né? Para Sim. defender sobre agentes infecciosos. Ele é muito importante para a absorção de nutrientes, né? Uhum. Ali no intestino se forma neurotransmissores, né? Você que é da área, Uhum. 90% da nossa serotonina é produzida no nosso intestino. Sim. Então você imagina em meio de quarentena, né? Com todas essas incertezas,
esses medos, essas dúvidas, né? Tanto em relação à saúde, mas também de como vai ficar a economia em Sim, geral. Então, se a gente não cuidar desse intestino né, e essa produção de serotonina, que é responsável pelo bem-estar, fica bem complicado. Então, assim, duas dicas para esse intestino. Alimentos ricos em probióticos. Então, uhum, iogurte tem probióticos, o kombucha tem, é, o kefir tem. Então, uhum, esses alimentos são muito importantes, né, no consumo diário. Então, não é tá, consumir uma vez aqui e outra lá. Então, é consumo diário. E legal, fibras prebióticas, porque as fibras prebióticas, elas servem de alimento para esses bichinhos que estão no nosso organismo, né? A legal. gente também consegue essas fibras através da alimentação, tá? Legal. Essa coisa do intestino, né? É engraçado porque assim, eu sou médica e tal, tem a coisa dos neurotransmissores, que já, né, sempre estudei sobre isso, mas nunca tinha me caído essa ficha de que para uma boa dieta eu precisava cuidar muito do meu hábito intestinal. Com E foi certeza. você a responsável por me fazer cair essa ficha, e essa é uma dica super legal, pessoal. Ô, Rô, tem chegado muita Hum, pergunta aqui, já que a gente estava falando sim, de dicas de imunidade, a respeito uhum. da vitamina D. Se é Sim, podemos falar importante a gente dela. suplementar, se tem algum alimento que melhora a vitamina D, Uhum. como que é isso? Olha, na verdade, assim, a vitamina D não é nenhuma vitamina, né? Ela é um hormônio muito importante, responsável por muitas funções do nosso organismo. Mas nessa fase, já que a gente está falando de confinamento e coronavírus, ela tem um papel importante na imunidade. Então, Tá. assim, gente, se eu puder dar uma única dica em relação à vitamina D aqui, é a exposição solar, né? Então, 15, 20 minutos de exposição solar, sem filtro solar. Agora que a gente está em casa, procurar algum ambiente da casa, descer, quem mora em prédio, colocar uma Varanda, né? regatinha, qualquer lugar, abrir a janela do quarto, enfim, se expor 15 minutos diários ao Uhum, sol, né? uhum. Em relação à suplementação, quem vai te dizer isso é o seu médico e seu nutricionista através de um exame bioquímico, né? Tá, Não faz sentido a gente sair suplementando sem necessidade, né? perfeito. Então, a gente fala, a gente pode considerar suplementar já na prevenção. Então, quando você faz um exame bioquímico e você vê que já está bem limite ali, né? Já está quase no limite para uma insuficiência, a gente já pode pensar numa suplementação, tá? Legal, legal. Alguns alimentos têm a vitamina D. Então, por exemplo, o óleo de fígado de peixe, muito difícil, né, de ser colocado na dieta. Mas Horrível. alguns laticínios gordurosos, então queijo, né? Então a gente Hum, consegue colocar uma porção na alimentação, né? Quem não gosta de um queijinho amarelo? Né? ai, Então, maravilhoso. já é uma fonte de vitamina D. Falando em vitamina, tem uma Uhum. pergunta. Quem foi que fez, amor? Thaís. Thaís. A Thaís fez uma Hum. pergunta se meio limão. É que o Ricardo é meu produtor Ah, aqui. não, tudo bem. Ele anota todas as perguntas. O Zé, que é meu marido, está controlando os cachorros na sala para Ótimo, eles não ótimo. A gente tem latirem. ótimos produtores. Em tempos Com de certeza. quarentena de live, a gente pega toda a família para Muito cuidar. bom. É, me diz uma coisa, a Thaís está perguntando se meio limão espremido, né? Que muita gente Uhum. tem esse hábito de manhã, se é Uhum. suficiente para. Se a quantidade de vitamina C é suficiente com essa quantidade de meio limão espremido. Com meio limão, não. A gente vai precisar de mais um pouquinho. Mas é muito fácil, como eu falei, duas porções de frutas e mais alguns vegetais, a gente já alcança. Tá. E assim, muita gente às vezes quer consumir essa quantidade de vitamina C numa única refeição, né? Não Uhum. fracione durante o dia, porque o Tá. organismo também tem esse problema da absorção. Então, se a gente fracionar durante as refeições ao longo do dia, a gente obtém melhor, tá? Legal. Ô, Rô, deixa eu te perguntar outra coisa. Pois não. A gente está muito tempo em casa, né? É Aham, natural que a gente acabe, toda hora querendo beliscar alguma coisa, né? Então tem a sim, coisa da nutrição comportamental até, com né? Então eu não tenho certeza. nada para fazer, eu vou lá e vou beliscar uma coisinha. Do ponto de vista nutricional, eu sei que tem uma questão emocional, de Sim. ansiedade, de comportamento, mas do ponto de vista nutricional, que tipos de alimentos eu posso consumir que vão me Uhum. gerar mais saciedade e com isso eu vou diminuir um pouco esse meu impulso para querer beliscar toda hora? Aham. Muito, muito boa a sua pergunta, Ana Paula.
O que que acontece com esse negócio, com essa vontade de comer, né? Toda vez que a gente come um alimento, esse alimento ele causa o aumento de açúcar no sangue. Açúcar que eu estou falando é numa linguagem clara para todos entenderem. Então, aumenta essa glicemia sanguínea, né? Então, o que que aumenta mais essa glicemia sanguínea, que dá esse pico? São alimentos ricos em carboidrato. Então, você vai me falar, então não é legal comer alimentos ricos em carboidrato? Não, é legal sim. Mas a gente pode fazer algumas combinações para quê? Para que essa glicemia não suba tanto, né? Não tenha aquele pico, porque geralmente quando tem o pico, ela cai rapidamente. E quando ela cai rapidamente, o que que acontece? A fome, né? Vem a fome novamente. E quando aparece essa fome, a gente não tem vontade de comer coisas saudáveis, vem a vontade de carboidratos de novo, né? De Então devorar a geladeira inteira. eu sempre falo, né, que carboidratos refinados, pobres em fibra e muito açúcar, eles causam esse pico toda hora, né? E quando cai rapidamente os níveis de açúcar, então você fica nesse ciclo vicioso o tempo inteiro. Então, uma coisa que é muito legal a gente fazer é combinar os alimentos. Então, o que que segura essa curva, né, para ela não subir tanto? É a proteína, são alimentos que contêm gordura e são as fibras. As fibras são muito importantes para dar saciedade. Por quê? Uma vez que você incorpora esses alimentos, a digestão ela fica mais retardada, né? Então, seu estômago ele não digere tão facilmente, a glicemia não sobe mais e você fica mais com saciedade por muito mais tempo. Então, exemplos, né? Então, vamos pensar em refeição principal, um prato de comida. Ah, Roberta, eu gosto de comer o arroz. O arroz é um carboidrato. Eu não vou poder comer o arroz? Claro que vai, gente. O que importa é a carga glicêmica de uma refeição, né? Então, nesse prato que tem o arroz, vai estar um feijão, né? O arroz e feijão é um prato típico do brasileiro. Esse feijão, ele tem proteína vegetal, ele tem fibra, né? Essa fibra já retarda a absorção desse arroz no nosso sangue, né? E aí, as verduras, os legumes, a proteína que você escolheu nessa refeição, então uma carne, um frango, um peixe. Então, essa composição, ela vai demorar mais para ser digerida e ela vai dar mais saciedade durante muito tempo. Diferente você comer só... Aí na Itália vocês não comem feijão, né, Rô? Quase não A gente come, tem sim. Come? Tem. Eu faço feijão aqui em casa. A gente come umas 3 vezes por semana. Aqui tem muita lentilha também. Não, tem preto. Todos. Tem. Ai, que legal. Tem. Então a gente consegue ainda fazer uma alimentação assim, tipicamente brasileira, que a gente deixa para comer as pastas, as pizzas aos finais de semana, senão não dá, né? E aí a Roberta, a gente fica colocando foto pra gente nos grupos das nossas amigas. Ai, meu Deus do céu, eu fico aqui convulsionando, sou louca por pasta. Rô, me diz uma coisa, e em relação às crianças, tem muita pergunta chegando, né? Porque as crianças também, elas querem o tempo inteiro mastigar, beliscar e tal, comer. Até a Fê Scarpelli, uma amiga nossa, beijo, que mandou também essa pergunta, falando que o filho dela também quer toda hora, as minhas também. Tem alguma dica para as crianças em relação à nutrição? Eu acho assim, AP, as crianças, elas tendem a seguir o que os pais estão fazendo, né? Então, por exemplo, se a sua filha começa a ver que toda hora você está indo na cozinha, beliscar uma coisinha, que toda hora você está abrindo exceção. Então, coisas que aconteciam mais aos finais de semana em casa, né? Como uma pizza, um bolo, né? Um refrigerante. As coisas começam a se repetir durante a semana. A criança, ela perde um pouco a noção. Ela perde, né? Essa coisa do que pode e o que não pode, porque ela fica confusa também. Mas eu gosto muito de trabalhar com as crianças, eu acho que essa parte lúdica de trabalhar com as crianças é muito importante. Então eu gosto muito sempre de pensar nas frutas com as crianças, né? Legal. Então, chamar a criança para fazer uma salada de fruta, por exemplo. Se a criança é muito pequenininha, obviamente, ela não vai poder mexer com faca. Sim. E aí tem aqueles boleadores de fruta, né? Que você faz no melão, na melancia. Então, chamar, porque daí é uma atividade que você faz com a criança,
às vezes você não tem nem esse tempo, né, no seu dia a dia, Sim. fora da quarentena, para sentar com a criança. Então, acho importante. E tudo com fruta. Então, por exemplo, fruta congelada, quando você bate com leite, ela vira um milkshake, né? Ela fica aquele Sim. smoothie super cremoso. Então, congelar pequenas porções de frutas para fazer com as crianças, né? Como se fosse um Legal. milkshake saudável. Eu acho que isso funciona bastante. Legal. Aquelas panquequinhas de frigideira, que é com maçã, com banana amassada, um pouquinho de Ah, legal. aveia, um ovo. Um Então, de repente, ovo. você faz e depois você joga a rodelinha de banana, joga um Uhum. fio de mel. Ou até um bolo, né? Um bolo com Sim. farinha integral, saudável. Se é um bolo que vai fruta, como maçã, banana, a gente não precisa nem colocar tanto açúcar na preparação. Você sabe Então, que eu essa acho que vale a pena. a semana passada, a gente até no É. nosso grupo de amigas tinha lá uma lista de receitas funcionais para fazer com criança. Uhum. E bolo é gostoso, quem não gosta de um É, bolo à tarde, né? E aí eu peguei as crianças e a gente fez um bolo os de muffins, né? banana com aveia, uva passa, e elas curtiram tanto participar lá do processo É. que quando elas comeram, para elas parecia que estavam comendo assim uma coisa super, né? Quando a E, gente comia o bolo de e você vó vê com como é farinha, importante, né? super legal. Apresentar à criança alimentos, né, saudáveis, Sim, sim. né? Foi bacana, foi bem legal. Rô, Ah, me diz uma coisa. A gente agora, nesse momento, né, tá acumulando aham, múltiplas tarefas e funções. Então, a gente agora cuida da casa, porque normalmente as nossas ajudantes não estão com vindo. certeza. A gente agora tem que ajudar as crianças a estudar, tem o nosso trabalho, enfim. Com esse acúmulo de funções, né? Você pode dar algumas dicas para a gente, assim, porque, claro que o que é Uhum. mais fácil, o que é mais rápido, é a gente, sei lá, fritar um ovo, é a gente, né, comer Fazer o ali um delivery, né? macarrão, né, delivery, pedir pizza. Isso é muito mais rápido, é muito mais fácil com a nossa correria, porque Aham, ficar em casa nesse momento não significa que estamos de folga, né? Eu com acho que estou trabalhando certeza. muito mais agora do que quando eu tinha minha rotina de trabalho. Que dicas você pode dar para a gente para facilitar a nossa rotina? AP, isso não é só você, tá, que tá sentindo. Eu recebo, né, eu converso com as minhas amigas e elas falam, gente, mas onde a galera, né, que eu recebo aqueles memes, ai, lê um livro, ai, séries no Netflix, aonde as pessoas arrumam tempo, né? Não dá. Essa é a realidade. Mas assim, a dica que eu dou é organização, né? A organização é peça-chave fundamental para uma alimentação saudável e equilibrada. Então, assim, primeiro de tudo, pega um lápis, uma canetinha e você vai fazer a lista do seu supermercado, por exemplo, né? Uhum. Então, assim, separa por grupos que fica até mais fácil. Então, o grupo dos carboidratos. Ah, então eu vou comprar batata, macarrão, arroz. Das carnes. Ah, eu quero fazer um peixe, quero fazer uma carne vermelha, eu quero fazer almôndegas, enfim, Uhum. das verduras, dos legumes. Quando você for ao supermercado, na verdade, você já tem uma lista de tudo que você está programando para fazer naquela semana. Até, só para te cortar um pouquinho, até Aham. para você ir menos vezes ao mercado. Você aí na Itália sabe que você pode sair um pouquinho e você não pode sair de novo amanhã, né? Não, aqui é outra realidade. Aqui tem fila fora do mercado, aqui entra dois, sai dois. Então, assim, quando você entra no mercado, você tem uma extrema consideração pelaquela pessoa que está esperando lá fora, né? As Uhum. pessoas querem passar do seu lado no supermercado, elas pedem desculpa por estar te incomodando. Então, assim, é outro perfil, né? Então, assim, realmente, então, se você estiver fazendo um isolamento do jeito que ele tem que fazer, você tem que sair o mínimo possível de casa. Sim, E para sair o mínimo possível, você tem que se organizar. se Então, organizar. faça essa lista. Por que Tá. eu estou falando, Ana Paula, para você fazer essa lista? Porque se você não tiver os alimentos em casa, o que você vai preparar? Uhum. Você não vai ter o alimento ali para preparar. E aí você Uhum. vai chamar a comida, você vai puxar um congelado. Então, assim, organize esses alimentos e o horário de refeição, tá? Por mais que a sua Uhum. rotina tenha mudado, você vai acordar, você vai tomar café da manhã. Se você é uma pessoa que faz um lanche intermediário entre o café e o almoço, você já tem que pensar naquela refeição. Se Tá. depois do almoço até o jantar você tem necessidade de outro lanche, você tem que pensar,
Porque assim, antes os pacientes reclamavam que não tinham tempo para organizar, né, essa alimentação, que saíam de casa e depois Uhum. voltavam e falavam, eu não consegui comer aquele iogurte, aquela fruta do meu lanche, porque eu não tinha comprado. Sim. Eu parei na padaria e comi um salgado. É Uhum. óbvio, gente, na hora da fome, a gente come o que sorri pra gente, né? Em Uhum. casa é a mesma coisa. Se você não programar a sua alimentação, se você não tiver os alimentos que compõem ali a sua dieta, você vai furar. Você vai procurar alguma Rô, me coisinha. diz uma coisa aí sobre comida congelada, a questão Uhum, de facilitar a rotina e congelar. Já tem até perguntas aí a aham. respeito disso. Olha, eu Pode acho muito congelar? fácil. Pode, pode. O valor, a perda, né, de nutrientes que a gente fala, ela é mínima. Uhum. Pode congelar, e eu sempre falo assim, as dicas que eu falo nessa fase. Faça comidas que você não precisa estar ali no fogão o tempo inteiro. Então, use o Tá. forno, né? Que você coloca um salmão, você corta algumas batatas, rega com azeite, alecrim, alguns legumes, você bota no forno e vai viver, né? Vai Uhum. fazer as aulas com a criança, vai trabalhar e as coisas estão ali no forno. Então, evite preparações complexas que tenham um passo a passo que façam você ficar ali parada na frente do fogão, né? Legal. Outra dica que eu acho legal é repaginar o que você fez no almoço para o jantar. Então, Uhum. não é a sobra, faça mais, né? Faça Uhum. mais. Então, de repente, um arroz branco, um arroz integral que você serviu no almoço. À noite você pode refogar um legume e fazer um arroz colorido. Um frango Uhum. assado, você pode desfiar, cozinhar umas batatas e fazer uma salada, Ah, né? Um legal. peixe assado, você desfia e Uhum. faz uma torta. Então, Uhum. assim, repaginar a mesma preparação para que você não perca muito tempo na cozinha, né? Porque é o que você Ah, falou, a legal. gente está fazendo de tudo um pouco, né? E os Uhum. congelados, Ana, eu acho que hoje tem muita empresa de congelado saudável que a gente pode usar essas empresas. Aí você pode me falar, poxa, mas é mais caro comida congelada, né? Hoje já tem profissionais liberais que estão sem trabalhar, então tem essa problemática também. Sim. Mas se você pode, as empresas de alimentação saudável de congelado, elas não usam aditivos, elas não usam sal demais, elas usam bons óleos na cocção. Então, eu acho que vale muito a pena. Se você não pode comprar a refeição toda, de repente para o diferente, né? Então, você faz um arroz, um legume e pega um salmão com molho de Sim. maracujá, né? Sim. Um hambúrguer diferente, um atum em crosta de gergelim. Então, o diferente, e aí é até fácil fazer dieta, porque né, um dia você não cozinha, o outro dia você come uma coisa diferente. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu Para tenho, deixar a gente no trilho. nós temos aqui no ABC a nossa querida Morgana, que é da Maria da Quitanda, Ah, né? Que, gente, é incrível a comida que você dela. me apresentou e eu sou fã e adoro. Eu levo a minha marmitinha lá para o hospital. Isso me ajudou demais no meu emagrecimento. É, E é muito saborosa, né? Super natural. E eu muito, indico para um monte muito. de gente, um monte de É, colega, um monte de para ela. A Morgana da Maria da Quitanda, desde o início, ela teve essa preocupação, né? Em fazer comida gostosa com alimentos saudáveis. Então, a gente sempre se preocupou com isso e, assim, não tem quem não goste. Então, o pessoal do ABC, depois a gente deixa aí o Instagram Eu vou dela. deixar. Eu vou Ah, deixar, porque deixa. realmente é uma baita de uma dica legal. Rô, falando em Isso. dica, Hum, tem muita gente pedindo para você dar ah, dica de lanche intermediário, aquele que a gente deve fazer entre o café e o almoço ou entre o almoço e o jantar. tá bom. Ó, a gente falou um pouquinho das principais refeições, daquele problema de subir, né? De comer muito carboidrato, coisas sem fibras e a glicemia dá uma subida, né? A Uhum. gente pode usar o mesmo raciocínio para os lanches intermediários. Tá. Então, algumas combinações que eu gosto. Então, pegar uma fruta que tem um carboidrato simples, que é de fácil digestão, que vira açúcar rapidamente no sangue e juntar com uma proteína. Então, Tá. o que seria isso? Seria, por exemplo, uma fruta, vamos dar um exemplo, um kiwi com um iogurte, né? Uhum. Uma banana com uma fatia de queijo, Tá. ou uma granola, aveia, que são outros carboidratos complexos, né? Com um Uhum. pouquinho mais de fibra do que, de repente, o açúcar natural que tem na fibra,
Mas uma granola com iogurte. Pensar em pessoas que gostam daquele pãozinho à tarde, né? O pão com queijo, então carboidrato e proteína. O pão com ovo, né? Uhum. Nossa, tem tanta coisa. Dá para juntar também os carboidratos, sejam eles de frutas ou do pão, com gorduras. Então, uma banana com peanut butter, um biscoito de arroz com uma manteiga de castanha de caju. O Então, abacate assim, que você ensina a gente a comer. exatamente, com um pouquinho de cacau, né? Uhum. Para matar aquela vontade de doce. Eu acho que a canela num lanche intermediário, ela é um alimento muito interessante, porque a canela, ela é um termogênico natural, né? Ela dá Uhum. uma acelerada no nosso metabolismo e ela ainda controla esse aumento de açúcar no sangue. Então, salpicar a granola, a canela numa banana, numa maçã, numa fruta, num iogurte, é bem legal. Então, deixo Legal, aí uma dica para quem gosta da canela, porque controla também a vontade de comer um pouco de doce, sabe? legal, legal. Ô, Rô, me fala uma Hum, coisa. Qual que é o melhor tipo de gordura para a gente cozinhar? olha, hoje, sem dúvidas, eu falaria, né, azeite. Uhum. E aí, para cozinhar com azeite, não precisa cozinhar com um azeite de oliva extra virgem. Você pode cozinhar com um azeite normal e deixar o extra virgem para preparações frias. Então, para uma salada, para dar um fio em cima de uma sopa, né? Uhum. Verdura, legume. Então, assim, cozinhar com um azeite mais simples e em preparações frias, o azeite extra virgem. Uhum. Manteiga é uma boa opção para cozinhar. O Uhum. óleo de coco. Então, assim, Uhum. hoje no mercado já existe o óleo de coco sem sabor, aquele sabor Uhum. residual de óleo de coco. Mas Uhum. para quem gosta, é muito gostoso, né? Fica aquele gostinho meio adocicado. Então, para fazer um frango, um peixe, fazer abóbora de forno, eu acho que fica bem gostoso. Eu Legal. acho que hoje em dia dá para a gente fazer absurdos se virar com esses óleos. Legal, legal. Ô, Rô, Uhum. a gente estava falando de suplementação e tal, Ah, aí surgiram você algumas vai me perguntas. falando porque eu não estou Fica conseguindo. tranquila, A não. Gisele colocou O óleo Rita de aqui, a coco. produção Óleo tá de toda aqui coco. anotando tudo. Tá bom. A produção tá Valeu, recebendo Ri. bem para anotar tudo. Graças a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Chegaram algumas perguntas a respeito Aham. do uso da suplementação do colágeno. Hum, Eu eu particularmente, sabia que ia é ter essa lógico, né? pergunta. O Eu dedo na uso ferida, né? é. Eu uso o Naara, que é um colágeno da Junesse, e há muito tempo que eu venho usando e tenho percebido o benefício Uhum. de cabelo, de unha, de pele, enfim. Qual que é a tua opinião a respeito do uso do colágeno? Se tem algum que você indica, um é melhor que o outro, enfim. É. Esse tema, ele é sempre muito controverso, né? E a gente pegar vários profissionais da área da saúde, então vai ter aquele que é super a favor ao uso de colágeno, aquele profissional que fala, pelo amor de Deus, não usem colágeno, ele não serve para nada. A gente Uhum, sabe que o colágeno, ele é uma proteína, né? E o nosso uhum, organismo, na verdade, para a gente absorver a proteína, o organismo quebra essa proteína em aminoácidos, né? Então, uhum, na verdade, ele desconfigura a molécula de colágeno. uhum, Então, quando esse colágeno, né, que entra no nosso organismo através de aminoácidos, uhum, está no nosso organismo, é muito difícil a gente dizer para onde o nosso organismo está mandando esse colágeno, né? uhum. Primeiro porque, assim, se a gente não tiver uma alimentação regrada, saudável, balanceada em relação ao aporte proteico, o que o organismo vai fazer com esse colágeno? Que na Uhum. verdade a gente está tomando para ficar com a pele mais bonita, com o cabelo, com as unhas. Ele vai mandar para algum órgão que está necessitado daquela proteína, né? Tá. Então, assim, para as pessoas que querem tomar o colágeno, eu sempre falo, é imprescindível uma alimentação balanceada. Não Uhum. adianta você não fazer uma alimentação balanceada, tomar o Sim, colágeno e achar que ele vai resolver a vida, porque ele não fazer vai. milagre. É a mesma coisa do praticante de exercício físico, que no pré-treino come uma coxinha e toma uma Coca-Cola e no pós-treino toma um whey protein.
né? Sim, perfeito. Então, Tá assim, não cheio. adianta, né, tapar o sol com a peneira, porque não vai dar certo. Uhum. A minha experiência com colágeno em consultório, principalmente para pacientes obesos, em lanche intermediário, à tarde ou na ceia. O colágeno ajuda na saciedade, né? Porque Legal. ele é uma proteína. Então, assim, eu consigo dar esse colágeno para o paciente associado com algum outro alimento, controlar Uhum. um pouco o aporte calórico e dar saciedade para esse paciente. Mas eu Uhum. gosto de bater na tecla. Se a gente tiver uma alimentação saudável, Sim. ele Não não é adianta, imprescindível. colágeno só não É. faz milagre, né? E aí, para quem for comprar, então assim, você já deu a dica, né? De uma Uhum. marca que você usa e gosta. Então, sempre observar a tabela nutricional e a lista de ingredientes desse colágeno. Por quê? Uhum. Porque a grande parte dos colágenos no mercado, eles usam adoçante artificial. E aí, Uhum. para ter o sabor de uma fruta, ele usa lá e ficar com aquela cor bonita, um corante artificial. Então, é Uhum. tanta química que você está jogando para dentro que não Sim, compensa, né? tá, Então, observar, a gente tem sim no mercado excelentes colágenos, então tá. sempre observar a lista de ingredientes, Uhum. tá Tá bom? ótimo. Eu acho que ficou claro, né? Assim, Sim, sim, casos e casos. sim, perfeito. Rô, tem muita gente que Hum, não te conhecia, que te uhum, conheceu através de mim hoje e vice-versa, né? A gente que está me conhecendo através de claro. você. Tem muita gente perguntando aqui se você está fazendo atendimento online. A gente sabe que você está na Itália, em Milão, né? Uhum. E as pessoas que tiverem interesse, você pode atender online? Como é que está sendo isso? Claro, não, eu atendo. Hoje, o que que aconteceu? O CRN, ele nos permite esse atendimento online por conta de tudo que está acontecendo. Geralmente, o que que acontecia antes? Eu atendia os pacientes antigos, né? Uhum, Mas eu sempre gosto de falar, algumas coisas ficam prejudicadas no acompanhamento online, que é a bioimpedância, né? tá. E as circunferências e pregas que normalmente a gente faz em consultório. Mas a gente sabe que o espelho e aquela coisa de balança e trocar informações com o paciente funciona. Então, Legal. claro, continuo trabalhando sim. Ah, bacana, bacana. Rô, me fala uma coisa. Você tem pra gente aí dicas de. Tem uma história de chás, né? Que ajudam aí Aham. a combater a retenção de líquido, alivia o inchaço e tal. Você tem dicas de chás para dar pra gente? Tenho. A gente pode conversar sobre isso também. A primeira dica, né, para gente resolver um pouco esse problema da retenção de líquidos e esse inchaço que fica principalmente nos membros inferiores, né? A gente está andando menos, então a gente está comendo mais alimentos industrializados, a gente está comendo mais besteiras e isso com certeza retém bastante líquidos. Então a primeira coisa é beber água, né? Aumentar aí esse aporte de água, tomar aí no mínimo 1,5 litro, chegando a 2 litros de água. Uhum. Evitar os temperos industrializados, então essa coisa de quinor, sazon, gente, nem pensar, Pelo amor né? de Deus, Isso miojo, nem causa tá. hipertensão, né? Hipertensão e um inchaço absurdo. Então a gente pode usar, mas o que que dá sabor aos alimentos, né? Ervas naturais, alho, cebola, salsinha, cebolinha, manjericão, alecrim. Então abusar dessas ervas. A salsinha é uma das ervas muito diuréticas que existe. Ai, muito. Agora, sem fugir muito, né, da sua pergunta em relação aos chás, o hibisco é um chá bastante diurético. O Uhum. chá verde também, ele é diurético. O dente de Uhum. leão, a cavalinha, e aí associada à centela asiática, mais no tratamento, melhora do aspecto de celulite. Tá, Acho que esses são os principais. Lembrando só um pouco de cautela na ingestão do chá verde, né? Porque a gente tá. está ansioso, a gente está agitado e a maioria de nós, né, toma café, 2, 3 cafés ao dia. E o chá verde ele tem grande quantidade de cafeína. Então, se Tá. for tomar chá verde, 1, 2 xícaras e assim Uhum, antes de 4, 5 horas. Existem pessoas que são um pouco mais sensíveis, né, da cafeína uhum. do que outras. Então, assim, usar o chá verde com cautela para não dar mais ansiedade, né? Tá. Eu acho que Falando isso é em importante. legal.
falando justamente de estresse, ansiedade e tal, a Kátia está perguntando em relação assim, a gente Já à vi de noite, bebidas alcoólicas. não, ainda não. A gente tem a questão à noite, né? Até fiz um vídeo ontem falando sobre isso, porque a gente está muito mais tempo aí à vontade, fica mais tempo deitado, toma menos cuidado com a nossa rotina de sono, nossos Com hábitos de sono certeza. estão todos meio bagunçados. Tudo tá bagunçado. Cochila à tarde, dorme qualquer hora, acorda qualquer hora, enfim, isso não é legal para nossa saúde, para nossa imunidade, para a liberação de hormônios e tal. A Kátia está perguntando se tem dicas de alimentos para serem consumidos à noite, ou de repente coisas que a gente tem que evitar à noite para a gente ter uma melhor noite de sono. Eu acho assim, o mais importante é a gente se alimentar no mínimo 2 horas antes de se deitar, né? Eu tenho recebido muita queixa também de paciente que está com refluxo, né? Por quê? Por causa de alimentação. Então, excesso de açúcar, de bebida alcoólica, comendo a mais, ganhando peso, relaxando o esfíncter, né? E aí não tem jeito. A hora que a gente deita para dormir, todo aquele suco gástrico, ele sobe para a região do esôfago, né? Sim. Então, às vezes, o paciente acorda até com aquela queimação aqui, com ronquidão, vinda de um refluxo. Então, assim, se alimentar no mínimo 2 horas antes de ir para a cama, né? Tá. Acho que isso é o primordial. Se você já está com um pouco de refluxo, dá uma subida na sua cabeceira. Isso funciona bastante. Não é no travesseiro, não é a sua cabeça que tem que ficar, é a cabeceira, né? Então é a coluna que tem que vir um pouco. Para quê? Para que esse suco gástrico não consiga subir e machucar. Eu gosto de trabalhar com alguns alimentos, agora já não falando de refluxo, né? Falando de pessoas saudáveis que não estão com queixas. Eu gosto de, antes de dormir, trabalhar muito com alimentos que não aumentam tanto a glicemia, né? Que não causam aquele pico de aumento de açúcar no sangue. Então, o abacate é uma excelente opção. Para comer à noite? O abacate para comer. Aliás, o abacate, ele tem um antioxidante, a glutationa, que é um dos antioxidantes mais poderosos do nosso organismo. E ele ajuda essa síntese dessa substância tão importante. Então, assim, o abacate, gente, não é para comer um abacate inteiro, né? Vai fazer uma limão, vitamina. o Ricardo tá falando com limão e açúcar. E açúcar, não. Então, assim, o abacate é legal. Um iogurte proteico é legal, porque a proteína ela vai dar mais saciedade. Uma fruta, né? Apesar da fruta ter um açúcar simples, a gente tem o processo de mastigação, de comer o bagaço, a casca. Então, é interessante evitar, assim, coisas pesadas à noite, né? Que vão prejudicar o sono. As frutas vermelhas são muito legais, principalmente para nós mulheres, porque tem um antioxidante poderoso, então, que combate radicais livres, envelhecimento precoce da pele. Então, as frutas vermelhas são bem legais, baixa caloria, aporte de água. Legal. Um chazinho de camomila, né? Falando em... Tudo bem, não só à noite, mas o dia todo. Mas às vezes à noite piora. Tem muita pergunta chegando a respeito de bebida alcoólica, né? A gente sabe que agora na quarentena a gente tem ficado mais em casa e é muito, muito comum que a maioria das pessoas estejam se permitindo tomar mais vinho, tomar mais cerveja, tomar mais gin, tomar mais, enfim, né? E a gente sabe que tem aumentado muito o índice aí de abuso de álcool, né? Como que é o álcool? Assim, a gente tem um limite que pode... como é que você vê isso? Eu vou falar um pouquinho da parte nutricional, tá? E aí depois, se você quiser complementar, né, com o seu conhecimento, se a gente for procurar na literatura, na verdade... A Organização Mundial da Saúde, ela não consegue dizer para a gente o que seria uma dosagem segura de álcool por dia, né? Porque, assim, não faz bem à saúde. A gente toma, eu tomo, você toma, todo mundo toma, né? A gente tem que tomar o álcool já sabendo que ele faz mal à saúde, né? Aí vão ter aquelas pessoas que falam, nossa, mas o álcool, o vinho, né? O vinho tem um resveratrol, que traz benefícios para o coração, gente. Não, o resveratrol, ele tá na uva, né? Tá no suco de uva.
principalmente na casca da uva, na semente da uva, no suco de uva. Então, se você quiser obter, né, esses benefícios do resveratrol, você vai comer a uva e vai tomar o suco, né? Você não precisa tomar o vinho. Você vai tomar o vinho porque você gosta, porque a Porque gente é bom. gosta, porque é bom, exatamente. A gente vai assumir a bronca de Sim. tomar o vinho porque é bom. Uhum. Mas assim, não faz bem para a saúde. E em aporte calórico, só para você ter uma noção, 1 grama de proteína, 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. Uhum. 1 grama, né, de gordura tem 9. Já Uhum. o álcool, 1 ml de álcool, tem 11 calorias. 11 calorias. Então, assim, é o mais calórico. E aí junta um monte de coisa, né? Porque a gente abre um vinho, você não vai tomar uma taça. Existem aqueles seres que conseguem, né? A gente, Uhum. mas você não vai tomar uma Aplaude. É. taça. Então, se você já uma taça, se você já for ver a gente pensar no aporte calórico disso, então assim, varia um pouco de vinho para vinho, branco, espumante, champanhe. Mas vamos pensar em 150 ml de um vinho, Tá. né? Vai ter umas 100, 110 calorias. Aí você vai Uhum. tomar duas, então você já vai ter aí umas 220, 250 calorias. A Uhum. bebida alcoólica, ela abre o apetite, É né? isso que eu ia falar. Você não vai tomar vinho comendo uma folha de Não. alface, né? Não, você vai numa castanha, você vai num queijo. 50 gramas de castanha, gente, de oleaginosa, 300 calorias, né? Uhum. 100 gramas tem aí quase 600. Eu tô falando tudo aproximado. Sim, sim. Mas então, assim, você vê um pouquinho, né, das castanhas, que a gente não vai conseguir comer ali 20, 30, o que entra na dieta. A gente vai comer um pouco mais. Sim. 2 taças de vinho já acabou. Só esse vinho e esse petisco O petisco. Aí depois diariamente, tem o jantar. diariamente já é o suficiente para você ganhar peso, né? Uhum. Mexer, eu sempre falo que para mexer, para a gente ganhar peso ou perder peso, a gente tem que mexer aí no mínimo 400, 500 calorias diárias, né, na Uhum. dieta do paciente. Claro, na nutrição 2 e 2 não são 4, às vezes um pouquinho Sim, mais, um pouquinho menos. Mas assim, então é impossível, é inviável não ganhar peso, né? sim, E é sim. muito perigoso isso, porque os pacientes abaixo de 60 anos que estão com complicações, né, de terem o coronavírus são pacientes obesos, Sim, né? exatamente. E a gente está ganhando Então, peso, né? Todo mundo, em algum então, grau, aumentou o peso porque diminuiu a atividade física, porque dentro de casa a gente é. não consegue fazer com a mesma qualidade, a Porque mesma mesmo que quantidade de você treine exercício. em casa, né, você não tem os equipamentos, por exemplo, que você teria numa sala de musculação. Então, assim, a gente já Exatamente. está perdendo massa magra, né? Exato, exato. É bem complicado. Então, assim, gente, obviamente, eu não estou aqui para dar lição de moral em ninguém, né? Porque é o que eu Uhum, falei, eu bebo meu vinho e estou bebendo ao sábado só. Isso foi uma coisa maravilhosa aqui. Porque o Zé uhum, bebe muito pouco, então, para mim, uhum. tá super tranquilo. Mas, assim, se controlem, porque Sim. Não, e é também muito fácil. tem a questão assim, emocional, psiquiátrica e tal, que é o seguinte, né? O álcool, ele traz um certo alívio da tensão ali no momento em que a gente ingere, né? Mas é muito perigoso. Primeiro porque tem a questão de se desenvolver um alcoolismo, que o alcoólatra não é aquele que está no boteco caído na sarjeta, né? Já tem inúmeros estudos que mostram isso. Então, o alcoólatra também é considerado aquele que toma uma dose de qualquer coisa todos os dias, né? Porque, na verdade, principalmente se você precisa dessa quantidade de álcool para se sentir melhor, para se sentir mais feliz. É, Então, é uma certa dependência, sim. E tem uma questão, né, gente? Na hora que você toma, você até pode sentir esse bem-estar, mas logo depois ou no dia seguinte, vem uma coisa de rebote muito ruim, né? Para o humor, para a ansiedade, para o organismo, para a saúde. Então, assim, a gente precisa estar muito atento a essa questão do consumo de álcool nessa fase de quarentena mesmo. com toda certeza. Não tenho nem o que falar. Como eu falei para você, que a gente não está aqui para, né, dar lição de moral em ninguém, mas é que, Sim, que tem que controlar isso, porque senão não dá para perder peso, né, não dá para se manter saudável, é muito complicado.
A Perfeito. mesma coisa em relação ao açúcar, né? O açúcar também, né? Com Claro. certeza, porque o açúcar, eu sempre gosto de falar, porque causa uma dependência também, né? A hora que você Uhum. come um doce, por causa do aumento, né, dos níveis de açúcar, a gente sempre sente aquela sensação de prazer. Só que essa sensação de prazer, ela acaba logo. E aí, o que que o Uhum. nosso organismo quer? Essa sensação de prazer de novo. Então, assim, Uhum. consumo de doces, açúcar, né, em geral, que eu falo uma preparação, um bolo, mesmo brigadeiro que a gente come. Então, assim, deixar mais para um final de semana, né? Uhum. Para uma oportunidade. É muito complicado no dia a dia a gente querer colocar tudo, porque você vê, a gente tem que fazer algumas escolhas no nosso dia a dia, porque se a gente for colocar tudo que a gente gosta, então, a taça de vinho, a porção de doce, o O bolo da brigadeiro, tarde, o pãozinho francês de manhã. Então, assim, sim. não dá. Fica difícil, né? Fica um pouco Bom, Rô, complicado. a gente infelizmente vai precisar ir Ah, encerrando, vai ficando por aqui. Foi uhum. muito, muito, muito legal. Imagina, Você, eu que agradeço, imagina a oportunidade. E se teve algumas perguntas que a gente não conseguiu responder, se quiserem me mandar inbox no Instagram, na ótimo, bio do meu Instagram tem o meu e-mail também, pode me procurar ali. ótimo. E aí a Ah, gente com continua certeza. respondendo. A quarentena a gente tem tempo, né? A gente Com tem tempo, certeza. A então, Roberta é uma excelente nutricionista, uma baita profissional, por isso que eu quis trazê-la aqui. ai, muito É uma grande obrigada. amiga, muito querida. Estava um pouquinho ansiosa, porque a primeira live dela Com certeza. arrebentou, Rô. Morrendo de vergonha, eu só posto comida, é difícil mostrar o rosto. Você se saiu super bem, você é Ai, que uma bom. ótima, uma Na querida. próxima eu já vou estar melhor. A próxima a gente já vai vir aqui com receita e tal. Com certeza. A gente já faz uma receita na cozinha. Vai direto aí de Milão, você preparando as coisas, mostrando pra gente, tá? Tá certo. Eu te agradeço Obrigada, pela Rô. oportunidade e agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, né, falando sobre esse Perfeito. assunto. Se vocês quiserem, então, pessoal, tiver mais dúvidas para mandar para a Roberta, Uhum. atendimento online, manda uma mensagenzinha para ela, tá bom? Obrigada, Rô. Um Obrigada a bom você, feriado. Aí não é gente. feriado, só aqui, aqui no Brasil a gente está É, começando o dia de feriado. mas aqui todo dia é feriado agora. Pois é, Já menina, faz pois um é. tempo. Fica com Deus, meu amor. Obrigada, viu, Beijo, gente? Obrigada a obrigada. Viu, todos. gente? Obrigada Beijo. por ter ficado com a gente aqui hoje. Beijo, obrigada. Tchau.